E galera, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma tier list das raças de D&D quinta edição, né? Pra quem não sabe o que é uma tier list, eu vou classificar aqui entre o que é mais legal e o que é menos legal, né? Baseado, galera, na minha opinião. E é o que eu vou fazer aqui hoje. E eu decidi usar alguns critérios para tentar classificar isso aqui. E esses critérios, né, vão ser mais a diversão. Ou seja, o que eu acho mais interessante e divertido colocar numa mesa e o que eu acho menos, tá? Isso é baseado nas minhas experiências, né? Vai ser baseado um pouquinho, mas bem pouco, na questão mecânica, que não vai ser o mais importante aqui, até porque quando eu vou jogar, uma das coisas que eu menos olho é isso, né? Então se você é essa pessoa, meu Deus, mas você colocou essa raça que tem esse feat, esse talento aqui lá embaixo, novamente é baseado no quê? Na minha opinião. E você pode dar a sua aqui embaixo também nos comentários, beleza? Eu fiz um vídeo aí no canal com todas as raças oficiais de D&D quinta edição, você pode ver esse vídeo depois, vou deixar aqui no card, e eu achei aqui, acho que aqui não vai ter todas, mas tem a grande maioria, então a gente vai fazer através disso aqui mesmo. Eu vou começar então classificando as raças aí do livro do jogador, pode ser? E que no livro do jogador a primeira que a gente vê é aqui o Dragonborn, o Draconato, né? O Draconato, eu vou colocar ele aqui como na média, né? Um personagem médio, por quê? Eu acho muito interessante a ideia de você ter diferentes linhagens, de você ter uma baforada, por exemplo, dessa relação sua com a linhagem dracônica, mas muitas vezes, né? E esse é um problema que vocês vão ver aqui em quase todas as raças que eu vou falar aqui, né? É que depende muito da maneira como isso é abordado na mesa. A maioria dos Draconatos e outras raças que eu vejo o pessoal jogando aí, eles fazem como se fosse um ser humano que tem uma skin diferente, sabe? E eu gosto, né, que nas minhas mesas, pelo menos, essas espécies das criaturas tenham relevância na hora que você vai interpretar. Pô, como é que é a visão de mundo de um Draconato? Se ele nasceu de um ovo, por exemplo, como é que isso influencia no fato dele ver o mundo, interpretar com outras pessoas, no jeito dele falar? Mas eu acho que o Draconato, ele recebeu várias modificações, não foi à toa na quinta edição. Você vai ter 3, 4 versões do Draconato em vários livros diferentes, porque, na minha opinião, eles não conseguiram chegar no meio termo. Tem hora que fica muito desbalanceado, sabe? Fica muito fraco, muito forte aquele baforada dele. Então eu vou deixar ele aqui no B, tá na média. Eu vou até renomear essas categorias aqui. Vou chamar aqui de é legal. Aqui eu vou chamar de doido demais. Aqui o S vai ser maravilhoso. Aqui vai ser não curto. E lá embaixo eu vou chamar de prefiro jogar seu sistema próprio, que na verdade é D&D, disfarçado. Então agora a gente tem as categorias. Então o Dragonborn, ele é legal, uma raça interessante aí. Então continuando aqui com as raças do livro de jogador, temos o Anão, cara. O Anão é uma raça que eu acho maravilhosa, uma espécie aí. Por quê? Tem essa questão da honra que coloca vários conflitos morais dentro do jogo. Eu acho que ele dá esse clima de fantasia clássica pra gente quando tem um anão na mesa. Essa questão dele ser teimoso, né? Muito interessante também. Pra criar conflitos mesmo dentro da mesa ali, isso já tá colocado na raça. Essa questão de ter um lugar no mundo e tá buscando seu lugar no mundo, de ter essa relação com armas e com a magia. Acho muito interessante colocar o anão aqui, nos maravilhosos, porque todo mundo sabe que eu gosto muito de anão. Da mesma forma, eu vou colocar aqui os elfos no maravilhoso, porque eu acho que da mesma forma dos anões, eles são um contraponto, né? Interessante de você ter na sua mesa. Pensa num elfo que vive, sei lá, 700 anos. Como é que é a visão de mundo dele, pessoal? Como é que ele vê a passagem de tempo, né? Tem aquele anime, o Frieren, que trata isso muito bem. E eu acho isso um conflito muito interessante de ser abordado na mesa. Então ter isso aí, eu gosto muito de elfos, né? A relação deles com magia e tal, eu acho muito interessante. E logicamente vale aquilo que eu falei pra qualquer raça, né? Quando o elfo é só um humano de orelha pontuda, eu não curto muito não. É legal que traga essa questão da ancestralidade dele pra mesa, eu acho interessante. Temos depois aqui os gnomos, que eu acho os gnomos doidos demais. Porque eles trazem essa questão, muitas vezes, né, dependendo do cenário, da tecnologia pra dentro da mesa, essa questão da relação deles com magias, né, muitas vezes com pedras, mas de um jeito diferente dos anões. Então eu acho muito legal. Não coloquei no maravilhoso aqui porque não é tão fácil assim você conseguir dar na interpretação uma pegada diferenciada pro gnomo, né? Muitas vezes o pessoal trata gnomo e anão como se fossem coisas diferentes. Até porque é fácil, né? E eu tô colocando maravilhoso aqui usando esse conceito dessas duas outras raças, de você imprimir isso porque elas já são tropos comuns na ficção aí e tal, de fantasia, né? Então a gente já tem mais referência. Então é um pouquinho mais difícil de ter isso com o gnomo, né? E aí o Halfling, cara, eu acho maravilhoso, tá? Vou colocar aqui em cima também essa raça clássica. Por quê? São criaturas pequenas, né? Traz aquela questão dos hobbits de serem corajosos mesmo assim, de não querer ir pra aventura, mas mesmo assim, quando precisa e eles recebem esse chamado, eles estão lá, sabe? Então essa questão da lealdade dos Halflings eu acho interessantíssimo de ser trabalhada, da família, né? Então é muito legal, então eu vou colocar no maravilhoso. Depois tem aqui um meio elfo que eu vou colocar no legal. Por que que eu vou colocar aqui? Porque eu vejo que muita gente só pega meio elfo na quinta edição geralmente pra combate, né? O meio elfo, ele tem um conflito interessantíssimo
interessantíssimo, que é a questão de você estar entre dois mundos, não saber onde você pertence. É uma questão ali muito forte pro personagem, né? E aí o pessoal só chega lá e fala assim, ah, beleza, eu vou pegar aqui porque ele tem mais bônus e pronto, sabe? Isso, beleza, tem gente que curte jogar assim, mas não é o estilo de jogo que eu gosto nas minhas mesas, então eu coloco ele aqui porque geralmente, quando ele aparece, eu puxo pra esse lado, né? Mas tô falando de modo geral, quando eu vejo nas mesas aí, é a minha opinião também. Depois temos aqui o meio orc. É a mesma coisa, pessoal. Eu acho legal, muitas vezes até mais interessante do que o meio elfo aqui, exatamente porque esse conflito que o meio elfo tem, o meio orc tem, mas agora com uma criatura que não é bem vista como os elfos, né? Na maioria dos cenários. É uma criatura vista como monstruosa. E olha que legal e interessante esse conflito pro personagem. Como é que ele é visto, como é que ele lida com isso dentro da sociedade, dentro do grupo dele. E muitas vezes é de boa, assim, né? É lógico, isso vai depender do seu cenário, tá? Se o seu cenário, os meio orcs forem, por exemplo, a raça majoritária, provavelmente isso não vai acontecer tanto. Mas na maioria das vezes eu vejo que esse é um conflito que é desperdiçado na raça ao ser colocado, né? Depois vemos aqui das raças do livro do jogador, o humano, que eu vou colocar aqui no doido demais. Por quê? Eu vejo que muita gente usa o humano também da mesma forma que o meio elfo aqui, só pra combo, só pra pegar os bônus ali. Mas diferente do meio elfo, né? O humano aqui você tem referência pra jogar de humano, né? Porque você muitas vezes é humano. Mas o que eu vejo, eu só não tô colocando ele maravilhoso aqui porque eu vejo um desperdício também dessa questão de etnias, né? Pô, você tem humanos de diferentes etnias, de diferentes antecedentes ali, e você tem toda uma capacidade de abordar diferentes culturas, contextos, e muitas vezes ele acaba sendo homogeneizado ali, né? Tipo, ah, é humano padrão e é isso, sabe? Então ele só não tá mais acima por causa disso. Eu vejo que isso costuma acontecer em mesas. E aí, fechando o livro do jogador aqui, temos os Tieflings, né? Os Tiferinos, que eu vou colocar no doido demais também. Por que que eu acho aqui os Tiferinos no doido demais? Porque eles têm essa questão essa esterilidade demoníaca, de certa forma, né? Que é aparente, né? E eu vejo que isso costuma ser mais abordado em mesas do que nos meio orcs, por exemplo, ou em outras raças diferentes, né? Porque como isso é mais forte, é mais visível, geralmente isso aparece dentro da mesa e até no próprio nome dos Tiferinos, né? Muita gente acaba não usando isso, mas os Tiferinos, de modo geral, na hora que vão escolher os nomes deles, tem um aspecto que eles podem escolher esse nome, né? Então, vingança, luxúria, né? Tipo um vício, alguma coisa que eles podem colocar ali, né? No próprio nome do personagem. Isso acaba fazendo, né? Incentivando mais que isso seja trabalhado dentro da mesa, então eu acho que eu curto mais dessa forma, beleza? E eu tô explicando pra vocês os motivos que eu tô colocando aqui, tá, galera? E perceba que a questão mecânica, ela até importa aqui, mas bem pouco pra mim, assim, bem pouco mesmo. Então vamos agora seguir a ordem aqui, tá? Os próximos aqui são os Leonin, que são criaturas aí humanoides misturados com leões aí, né? Eles têm jubas e tal. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô consultando aqui minhas anotações que eu fiz. Eles têm um rugido, né, que eles podem usar de modo geral, como se fosse a própria baforada aqui do Dragonborn e tal. Mas eu particularmente não curto, tá, pessoal? Porque eu acho que é uma raça difícil, você não tem um cenário específico pra ela, né, de dar esse clima da raça colocada ali. E aí muitas vezes eu vejo que acaba sendo um humano com juba, né, que a pessoa interpreta dessa forma, não faz muito a minha vibe de jogo, tá? E eu digo mesmo aqui do sátiro. Por que eu digo isso do sátiro? Porque o sátiro, ele é uma raça que chama muita atenção, mas ele tem essa questão de pregar peças, né, do caos. E eu sinto que isso é bem difícil de encontrar um equilíbrio dentro da mesa. Eu tô percebendo agora que eu tô classificando de acordo com a facilidade de ser interpretado. Então, essa questão de pregar peça, né, de fazer o caos, muitas vezes eu vejo que alguns jogadores acabam utilizando de modo muito diferente na mesa a causar danos, assim, pra própria mesa. Não no sentido de, beleza, isso vai ser interessante pra narrativa, mas porque a pessoa confunde fazer um personagem caótico com fazer um personagem otário, sabe? Tipo, que vai atrapalhar o jogo e tal. Então eu acho bem difícil e por isso eu não costumo curtir nas mesas, tá? Temos aqui a Aarakocra, que eu vou colocar no doido demais, porque eu acho que é uma raça que pode voar ali, tem essa questão da ancestralidade de sabedoria, né? E eu acho legal porque, apesar de tudo isso, ela tem essa certa fragilidade, é uma raça pequena, né? Menor ali, então ela tem essa fragilidade que é legal de colocar, chama muita atenção, né? Um pássaro, pô. É difícil de interpretar, bastante difícil, né? Mas eu tô colocando no doido demais porque existe muito conteúdo sobre a Aarakocra, então acaba que é um difícil de interpretar, onde você vai ter referência pra poder tentar colocar ali. Não que você não tenha pros outros, tá? Você também tem pros outros, mas eu sinto que a Aarakocra fica aqui em cima e talvez tenha um pouco de memória afetiva aqui de Dark Sun, por exemplo, né? As Aarakocras existem lá no cenário, e aí vou colocar ela aqui no doido demais. O próprio Genasi, que eu vou colocar aqui no... É legal, é interessante você ter Genasi na mesa, realmente eles vão ter uma raça assim que vai ter uma certa dificuldade de interpretar, e eu tô colocando legal porque, pô, é interessante, mas muitas vezes não é aproveitado o potencial que ela tem, tá? Então, é isso. O Goliath eu vou colocar aqui no não curto. Por que eu tô colocando ele aqui? Exatamente pelo motivo dos outros. Eu vejo que muitas vezes ele fica servindo como um humano genérico, né? As pessoas tratam
como um fortão, um bárbaro fortão, sabe? Sendo que ele tem outras nuances pra poder ser apresentadas na mesa. Imagina como é que fica a questão de choques culturais e relações do Goliath na mesa ali, né? No fato dele estar nas cidades. Tem um livro que é do Brandon Sanderson, do Caminho dos Reis, que inclusive tem o Clube do Livro aqui no canal, lá no podcast, que tem um personagem que me lembra muito Goliath, de um jeito muito legal de ser feito. Ele vivia nas montanhas e tal. A visão de mundo dele para as outras culturas é completamente diferente, né? Então, quando é feito dessa forma, eu acho incrível. Mas, como acaba que quase nunca ele é feito assim, e acaba não curtindo geralmente, beleza? E a mesma coisa eu digo aqui do Azimar, tá? Ele ficaria aqui entre os dois. Ele é legal e tal, nessa, porque ele abre muita possibilidade de você colocar na mesa ligações com os deuses e tal, né? Pô, por que ele é um Azimar? Por que ele é o escolhido? Mas eu vejo que isso muitas vezes é colocado quase como se fosse a síndrome do protagonista, tá? Muitas vezes vai pra esse caminho. A pessoa pega o Azimar porque, ele é um anjo, um filho de um deus ou algo do tipo. Não que isso seja um problema, quando a pessoa sabe respeitar o espaço do outro na mesa, né? Aconteceu, por exemplo, na nossa mesa lá de Rhyme. A Mia jogou de Azimar e foi incrível, porque ela tinha os momentos dela, as cenas dela, ela tinha um negócio ali com Mirku, né? O deus aí. E quando é assim, é maravilhoso. O problema é quando isso é usado, tipo assim, eu costumo ver isso acontecer em algumas mesas, exatamente por aquele jogador que não sabe respeitar o espaço do outro e tal, exatamente porque ele acha que isso vai fazer, a escolha da raça, vai fazer com que ele seja um protagonista, e sendo que todos devem ter espaço, né? Então eu acho importante. E como eu costumo ver, eu vou deixar ele aqui no não curto. Depois, Bugbear. Cara, eu vou colocar aqui no não curto também. Por quê? Eu acho que tem possibilidade incrível de você trabalhar, como todas as raças aqui, o Bugbear dentro da mesa, nessa questão, pô, todo mundo vê ele como um monstro, como é que ele faz pra lidar com isso? Mas isso, na maioria das vezes, não é aproveitado. O pessoal pega o Bugbear só pra poder atacar com maior distância, porque o braço dele é longo, hahaha. E aí acaba sendo um humano peludo, sabe? Eu recomendo que vocês leiam, sem dar spoilers aqui, o livro A Lenda de Huffgunor, no primeiro livro lá, do Garoto Cabra, porque trata essa questão dos Bugbears de uma forma muito interessante, tá? Pra quem quiser ter referência pra jogar de Bugbear aí. Firbolg. Cara, o Firbolg eu acho muito doido, porque ele traz uma questão druídica de relação com a natureza, que lembra muito essa questão élfica. Só que aqui, do jeito mais lento, com uma simbiose maior ainda com a natureza, né? O Firbolg é uma criatura grande ali. Eu acho que essa relação com a natureza, pra raças druídicas e tal, ela funciona muito fácil com o Firbolg aqui, então é uma raça que eu curto, tá? Depois o Goblin, né? Que eu acho que é legal, assim, tem esse mesmo problema do Bugbear, né? Mas eu acho que o Goblin, como ele é mais presente, é legal ter na mesa um Goblin, pela questão, tipo dos gnomos da engenhoqueira, né? De fazer coisas ali diferentes e tal, mas é difícil de ter um Goblin na mesa, exatamente por aquela questão que eu falei aqui, do sátiro. Muita gente, já que o Goblin, né, geralmente é tido como uma criatura monstruosa, o pessoal interpreta ele como muito caótico, e aí leva pra aquele lado do sátiro que eu falei, sendo que, pô, velho, não precisa, sabe? Eu acho que o Pathfinder, o cenário de Pathfinder, né, de Golarion lá do mundo, ele traz e aborda essa questão dos Goblins aqui de um jeito muito legal. Recomendo também o livro da Flecha de Fogo, né, do cenário de Tormenta aí, que traz essa visão das questões de Goblinoid de um jeito completamente novo, tá? Muito interessante. E tem Clube do Livro aqui no canal. Depois temos aqui o Hobgoblin, que eu vou colocar que eu prefiro jogar o sistema próprio, que na verdade é um D&D disfarçado, ou seja, melhor ver o filme do Pelé, né? E por que eu tô colocando o Hobgoblin aqui? Porque o Hobgoblin, como criatura, ele é uma criatura extremamente militarizada e hierarquizada, e quando a gente coloca isso, essa ancestralidade na mesa, é muito difícil de colocar, e todas as vezes que eu vi isso sendo colocado, ou isso foi completamente ignorado, só pra usar os bônus da criatura, enquanto espécie, enquanto raça ali, ou então foi usado daquela maneira caótica que eu falei, sabe? Temos que brigar com tudo, hahaha, sendo que não é assim, né? Então, vou colocar aqui. Depois, Kenku, eu vou colocar em maravilhoso, porque o conceito da raça, da espécie aqui, eu acho maravilhoso, que é o fato de você poder emular vozes e tudo mais. Só que, galera, em quesito de dificuldade, jogar de Kenku aqui é uma das raças mais difíceis, tá? Na minha opinião. Porque é como se os Kenkus, eles não tivessem uma voz própria, né? Muitas vezes. Eles só falam com coisas repetidas. Então, se você quiser interpretar isso na mesa, essa questão do ouvido dele, de poder repetir, já que, não sei se vocês já viram vídeos de corvos, pesquisa depois. Corvo repetindo. Cara, é muito louco. Eles repetem tipo papagaio mesmo. Imita a voz perfeitamente. Então, imagina um personagem que a voz dele o tempo inteiro são só frases que ele ouviu durante a vida. Isso é muito louco, mas é muito difícil de ser colocado, né? Em quesito de dificuldade, ele deveria estar, tipo, aqui embaixo mesmo. Mas eu acho o conceito muito interessante, né? E como é baseado na minha opinião, eu vou deixar aqui em cima. Depois temos o Kobold, que eu vou colocar aqui, ó. Eu curto muito, eu acho engraçado, acho que traz um tom, né? Ele ficaria aqui entre o não curto e o legal. Por quê? Eu acho legal, vou deixar no legal aqui. Eu acho legal. Mas, da mesma forma que o Goblin, né? Eu vejo que os Kobolds ainda, muitas vezes eles têm essa questão de servidão e de algo mais caótico, né? Muito mais forte, assim, eu pelo menos vejo. Eles têm uma vida muito curta também, faz com que a visão de mundo deles, se você for interpretar enquanto jogador, tenha que ser, assim, algo muito acelerado e por aí vai, né? Ao meu ver, né? Como eu veria, como eu interpretaria. Então eu acho legal, mas é algo difícil de ser interessante aqui na mesa, beleza? Lizard Folk, não curto, tá? Acho que às vezes o pessoal usa mais pelo bônus que ele vai ter, né? Ele consegue segurar a respiração, ele consegue
ter velocidade de movimentação na água, armadura natural, então eu vejo que muitas vezes o pessoal usa só pra isso. Muitas vezes ele é confundido aqui com o Dragonborn, né, como se fosse um Dragonborn genérico, sendo, cara, que são tipos diferentes de criaturas, né, então pra mim eu vou colocar aqui no não curto. Orc também vou colocar no não curto, não porque eu não curta a possibilidade de você jogar com Orc no grupo, mas simplesmente pelo fato de que se já acontece com o meio Orc aqui, muitas vezes simplesmente ignorar essa questão da espécie, né, no sentido de tratar de qualquer forma, eu vejo muitas vezes que você jogar de meio Orc, vejam pra quem joga aí bastante, veja se vocês concordam comigo ou não, deixa aqui no comentário. Eu vejo que parece muitas vezes que se você tá jogando de Goliath, né, de Golias, de Half Orc, meio Orc aqui, ou de Orc, tanto faz. Parece que na prática vira a mesma coisa, né? E é por isso que eu tô colocando aqui, porque depende muito do jogador fazer isso brilhar na mesa, né? É lógico, né, que deve ter alguém comentando assim, ah, mas na minha mesa... Gente, eu tô falando de modo geral, tá? Se você é um ótimo jogador, se você consegue imprimir isso na mesa, ótimo. Pode ser muito divertido, mas de modo geral, eu não sinto que o que tá na raça, na espécie ali do livro, consegue imprimir essa diferença durante o jogo, sabe? E eu espero que essa seja uma das melhorias na próxima edição, que eles estão falando que a raça vai importar menos, vai importar mais a ancestralidade da pessoa, o antecedente, né? Porque aí faz sentido esse antecedente imprimir, independente da raça ali, a sua visão de mundo, né? Mas, sei lá, é algo que eu tô pensando aqui ainda, e tô vendo, mas por enquanto é algo que tá ali. Tabaxi. Tabaxi é legal, acho interessante. É interessante, geralmente, ao meu ver, pra raças tipo ladrão e bardo, né? Pra você ou lidar com a questão mais musical, ou uma questão ali de furtividade que ele vai precisar, né? Como geralmente eles são felinos, né? A gente tem mais proximidade com gatos, você consegue colocar algumas referências, então é mais fácil de imprimir isso dentro do jogo, desde que não se ignore essa diferença da espécie, né? Então, vou colocar ele aqui no legal. Tritão, vou colocar que não curto. Por quê? Porque muitas vezes é simplesmente ignorado. Fica parecendo que é um elfo ou um meio elfo qualquer aí. Nunca se explora esse lado aí de, cara, imagina você ir pro fundo do mar. É um mundo completamente diferente, assim. As regras são outras. A visão de mundo é completamente diferente. E isso muitas vezes é ignorado simplesmente pelo bônus, sabe? Aí eu posso respirar debaixo da água. Tem uma coisa muito legal que é você ter que ter esse contato com a água direto, mas muitas vezes é deixado de lado. E o Antipuro Sangue, não curto de jeito nenhum aqui. Vou colocar no prefiro o filme do Pelé, porque eu penso, né, que você interpretar um Yuan-Ti é muito difícil, cara. Muito difícil você conseguir dar isso dentro da mesa de uma forma que seja coesa, né? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, né? Depois aqui temos o Tiflin Feral, que é basicamente uma variação do próprio Tiferino que a gente vai ter, né? Pra mim, sei lá, é mais do mesmo, tá aqui igual o Tiflin, né? Não muda muita coisa, não. Só um pouco na diferença das coisas que você ganha e na interpretação muito pouco mesmo. Então, eu acho legal, interessante. Torto, tá entre o legal e o não curto. É porque, novamente, é uma raça que eu vou colocar no não curto, tá? Porque ela vai depender muito, muito, muito de como o jogador vai conseguir imprimir isso. É muito interessante o conceito, né? Quando é bem colocado, ela poderia vir aqui no maravilhoso, que ele leva a casa dele pra todo lugar, sabe? Uma tartaruga, como é que ele vê o mundo mais lento, mas chama muita atenção também. Como é que isso é visto, né? Lógico, dependendo do cenário. Então vou colocar aqui no não curto. Changeling. Cara, vou colocar aqui prefiro ver o filme do Pelé. Por quê? Geralmente quem vai jogar de Changeling tá querendo usar a característica dele de se passar por várias pessoas, né? Esse metamorfo ali, transformar. Muitas vezes inspirado ali pelo caos que é o Azaghal lá no Nerdcast RPG, né? Que consegue mudar, né? Mas tem que pensar, pessoal, que o jogo do Nerdcast RPG, ele surgiu lá, pra quem entende história, quase como uma brincadeira deles. Não tinha meio que regra pra ele mudar daquela forma, fazer o que ele queria. Não tinha muitas diretrizes no início, né? Lógico que depois eles criaram. E aí eu vejo que muita gente pega o Changeling aqui pra tentar fazer esse caos aqui, né? Logo no início. E é legal, é interessante. Eu acho uma raça incrível, né? Exatamente pra fazer isso. Você se disfarçar, você resolver as questões não só com combate, mas com a enganação. Tem essa questão também de, não saber quem é você de fato. Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? E eu vejo que isso é completamente ignorado por essa questão caótica que essa raça traz. Então, vou colocar aqui no que não curto tanto. Depois temos os Kalashtar, que são criaturas aí criadas, uma mistura aí de humanos e espíritos renegados do plano dos sonhos, né? E que eu acho legal, interessante o conceito de você colocar ali essa questão de sonhos na sua mesa, né? E tal, eu acho interessante. O Orc de Eberron, vou colocar aqui no mesmo lugar que coloquei o Orc, tá? Exatamente pelos mesmos motivos. Na verdade, o Orc de Eberron, ele tem mais parâmetro para que você consiga interpretar ele dentro do cenário. Então, eu vou colocar ele no legal aqui, exatamente porque o que falta aqui no Orc, né? Porque é muito genérico aqui você tem especificidade, você consegue dar mais esse gostinho do Orc, né? É estranho falar isso, mas esse gosto do que é jogar Orc, essa personalidade pra ele, né? Dá mais cor, né? É isso que eu tava buscando. Shifter, né? Que é uma raça aí de Eberron. Cara, eu acho muito legal, né? Assim, tanto o Shifter quanto o Warforged, né? O Shifter pode se transformar na criatura e o Warforged também, ambos são de Eberron. E quando jogados dentro de Eberron, eu acho maravilhoso, porque eles têm coesão com o cenário, faz sentido eles existirem ali, né? Agora, se a gente tá pensando aqui, pessoas que estão usando, então eu vou pegar o Warforged só pra poder os bônus, aí ele não precisa
precisa comer. Então é isso, sabe? Aí eu não curto não. Porque, novamente, eu curto no RPG contar histórias, pessoal. Então, pô, velho, que história que você quer contar com uma criatura que foi feita pra guerra? Imagina um Warforged que um forjado pro combate, que é uma criatura mecânica forjada pra guerra, mas que ele, sei lá, de alguma forma busca paz, sabe? Seria interessante. O Shifter mesmo, né? Qual que é a relação dele com a criatura com a qual ele se transforma? Os outros, será que veem ele como uma criatura maligna, né? Depois temos aqui o Gith, né? Que eu não curto tanto, que eles até aparecem no Baldur's Gate 3, que é aquela raça realmente que luta lá contra os Mind Flayers e tal. Por que eu não curto? Porque, normalmente, é difícil você dar essa personalidade pra eles. Ele precisa estar bem coeso no cenário. E aí ele acaba sendo quase um elfo genericão muitas vezes. Então, fica aí. Centauro, não curto, tá, galera? Acho que pra aventuras curtas, one shots ali, funciona bem, mas, pô, jogar uma campanha inteira com um centauro, não sei, né? Eles são essa criatura mais de sabedoria e tudo mais. E como ele depende muito do estilo da campanha, do estilo da aventura que você tá contando e tudo mais, pra que ele tenha essa coesão, eu acho que é muito difícil de colocar ele. Não que eu não goste, tá? Eu acho interessantíssimo o conceito aqui. Mas por essa dificuldade de trazer essa coesão, vou deixar ele aqui. Eu prefiro ver o filme do Pelé. E a mesma coisa aqui do Loxodon, né? Que é esse criatura elefante. Mesma coisa, mesmo contexto. E vou até puxar aqui junto, ó, o Minotauro e o híbrido sísmico. Cara, essas raças muito diferentes aqui, muitas vezes elas são escolhidas exatamente por elas serem diferentes, mas não pensadas de forma a ter coesão na aventura. E aí eu não curto, né? Você ter um Minotauro ali, pô, é uma possibilidade incrível. Um Loxodon, uma criatura meio elefantoide, pô. Um híbrido sísmico aqui, pô. Qual que é o motivo dessa criatura tá se aventurando? E muitas vezes é um motivo, assim, simples que a pessoa coloca, que não possa, tá? Logicamente, gente, quem sou eu? Aqui é a minha opinião, né? Você joga do jeito que você quiser, mas eu tô dando minha opinião. Então, nas minhas mesas, eu acho que precisa ter uma coesão maior pra que isso faça sentido. Então, eu vou deixar aqui porque, geralmente, eu prefiro evitar. Tem o Vedalken, ele é isso também, né? Mas aqui no não curto. Ele também precisa dessa coesão, só que só do fato de você estar jogando o Vedalken em Ravnica, por exemplo, já traz essa coesão maior pra ele. Mas não é fácil de colocar, tá? Não é fácil de colocar, então eu tô deixando ele aqui. Digo mesmo pro Verdun, né? Pelos mesmos motivos do Vedalken, Locatar e Grung vão aqui, ó. Prefiro ver o filme do Pelé. Porque são extremamente difíceis de você colocar isso na mesa, cara. É muito difícil mesmo. E eu acho que quando você coloca raças como os Grung e os Locatar na sua mesa de um jeito qualquer, né? Sem esse cuidado, fica muito caricato. Fica só um sapão ali, por exemplo, sabe? Acontece com muitas dessas outras raças diferentes aqui. E, pô, você não traz a profundidade que aquele personagem poderia trazer. Então eu tô deixando aqui no Prefiro Ver o Filme do Pelé. O Dhampir, né? Que é uma espécie de vampiro ali, cara. Eu vou colocar aqui no legal. Por quê? Não chega a ser um vampirão, mas eu acho que ele traz a mesma questão do meio elfo. E a gente pode pensar, por exemplo, em The Witcher, né? O Geralt. Pô, será que eu sou um monstro ou eu não sou um monstro? Tem essa questão, tá muito presente aqui no Dhampir. E como a gente já tem mais lendas, mais histórias sobre ele, a gente tem mais referências, geralmente é mais fácil trazer isso pra dentro do jogo, né? Principalmente se eu vou jogar um cenário, por exemplo, em Ravenloft, né? Então fica muito mais coeso. E digo mesmo aqui do Hexblood, né? Que muitas vezes ele acaba... Eu não tô colocando o Hexblood aqui no Doido Demais, porque muitas vezes ele acaba sendo confundido com o Tiferino, como se fosse a mesma coisa, né? Mas ele tem essa pegada diferente desse sangue amaldiçoado aqui em Ravenloft, né? Então vou colocar aqui. Reborn, cara, eu não curto nas mesas, porque na maioria das vezes parece... Sabe aquela coisa que parece uma ideia legal, mas geralmente a execução não acaba funcionando tão bem? Pode ser que eu não tenha sabido executar as vezes que eu joguei com o Reborn na mesa. Pode ser. Mas como é da minha experiência aqui, nas vezes que apareceram, foi mais pra poder ter bônus do que qualquer outra coisa. O Orc de Exandria vem aqui no mesmo do Orc, tá? Na verdade não, eu coloco o Orc de Exandria como legal. Por quê? Novamente porque ele tá inserido no contexto de um cenário em que traz mais referência pra gente de como interpretá-lo de forma coesa naquele mundo. Então fica mais fácil da gente pensar dentro do cenário e dar essa personalidade, essa cor pro personagem. Finalizando aqui, já estamos chegando no final, temos o Harengon, que é o Homem Coelho, que eu não curto. E não vou repetir os mesmos motivos que eu tenho falado dessas raças aqui, que é igual o Torto, por exemplo. Bem executado, seria incrível, mas geralmente acaba não sendo por falta de referência ou por não ter coesão com o cenário, né? E a Fada, que é legal, mas assim, eu vou colocar aqui pelo mesmo motivo do Sati. Fadas são criaturas que é difícil de interpretar, tem essa questão caótica que às vezes ou é deixado de lado ou usado de um jeito errado, então eu vou colocar aqui no não curto. E finalmente temos aqui a minha opinião sobre as raças de D&D quinta edição. Percebam que o tempo inteiro eu falei de coesão com o cenário, né? É importante ter uma coisa ou outra ali nas regras, né? Mas como eu jogo o jogo muito mais pra contar histórias do que pra saber se eu rolei melhor ou se eu rolei pior, eu classifico dessa forma aqui e fui explicando aí os motivos. Provavelmente eu quero saber o que vocês acharam, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, vai gostar do outro onde eu apresento todas essas raças aí. Eu quero saber que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, deixa aí pra mim no comentário.